Saudações indígenas, que bom que você está aqui mais uma vez. Se é a sua primeira vez que está aqui no nosso canal Brasil Cultura Invisível, por favor, peço que inscreva-se no nosso canal. Aqui você tem conteúdo dos povos originários do Brasil. Conto com a sua participação e divulgação da cultura dos povos originários do Brasil. Vamos falar hoje um pouco sobre a questão da definição ou da visão do invasor para com os povos indígenas do Brasil. Nós fomos descritos como selvagens, como aqueles que não têm organização, não têm lei e não temos também divindade. Essa foi a definição que muitos viajantes, cronistas, escreveram sobre nós. Então, no passado, nós éramos vistos como selvagens. E hoje, com tanta informação, somos vistos da mesma forma por muitas outras pessoas. Por aqueles que são tidos como intelectuais, como aqueles que são possuidores da cultura. E esquece que a cultura se faz presente em todos os povos. Em toda sociedade humana há cultura. Então nós vemos que os diversos povos indígenas foram e são taxados de selvagens pelos colonizadores e por seus descendentes hoje. Vejamos que quando eu falei que muitos ainda não viraram a chave, continuam com o pensamento colonizador. Por que isso? Porque isso mantém eles no poder e na questão da dominação. Muitos têm conhecimento, mas não admite que os povos indígenas são possuidores de cultura e têm um saber ancestral. O indígena dominava e domina diversas técnicas. Porque toda sociedade ela necessita do domínio da técnica. A técnica pode não ser uma técnica a qual que é utilizada nos centros urbanos. Mas para fazer uma panela de barro, usar a cerâmica, fazer um badoque, fazer um maracá ou uma maraca, fazer um cocá, fazer qualquer outra coisa que sirva no dia a dia, exige um conhecimento, exige também uma técnica. Os povos indígenas foram e são conhecedores da previsão do tempo, das chuvas, das variações das marés, da influência da lua, conhecimento das estações do ano. Não precisaram ir a uma universidade para adquirir esse conhecimento. Mas esse conhecimento foi sendo adquirido pelas experiências e pelas observações. Se hoje a ciência diz que devemos colocar o objeto de pesquisa para ser observado, os indígenas fizeram isso muito antes dos cientistas. E a partir da observação, eles chegaram à conclusão. E também, através da observação, eles conseguiram identificar as plantas que curavam determinadas doenças. Então, nós não podemos dizer que os povos indígenas são selvagens como você pensa, como muitos pensam também. Claro que muitos têm esse conhecimento, não admitem,
para manter-se no poder e para tentar dominar os povos indígenas. A questão da saúde, como eles sabiam perfeitamente como tirar de uma planta o remédio e como poderia também subtrair ou extrair dessa planta também algo que poderia e pode deixar a pessoa em alucinação, o alucinógeno. Então, nós vemos que antes do homem, do pesquisador, do cientista, os indígenas dominavam e dominam o conhecimento das plantas. Se usamos determinadas extrações de plantas para os nossos rituais, é porque os nossos antepassados já fizeram isso. Por exemplo, hoje é divulgado em larga escala a ayahuasca, o vinho da Jurema, o ritual da Jurema, e tantas pessoas que pagam caro para participar de determinados rituais, para ter esse contato com os encantados ou com a ancestralidade. Através do ritual, a pessoa volta para o seu passado, volta para si e consegue resolver tantos problemas que não foram resolvidos e que faz presente na vida do cotidiano das pessoas. Ao fazer uso da técnica, da cestaria, da cerâmica, das redes, das urnas mortuárias. E depois muitas pessoas utilizam-se da técnica e do conhecimento dos povos indígenas para utilizar nos grandes centros urbanos. Por que então construir urna mortuária? Por que então o domínio de tantas técnicas de utensílios? Da cestaria, por exemplo. E no campo religioso havia e há digamos que uma ideia, como há uma situação de uma ligação entre o humano e o divino. O indígena, ele tem essa conexão, essa ligação entre o humano e o divino. Tem o conhecimento de sobreviver em períodos não tanto agradáveis. Então, nós vemos que quando nós indígenas somos taxados de selvagens, eu não sei quem é o selvagem. Se é aquele que defende a natureza, se é aquele que vive na natureza e vê a natureza como meio de sobrevivência, ou aquele que destrói a natureza e não tem capacidade de interrogar que sem a natureza ele também não existe ou ele não existirá. No entanto, os indígenas foram e são vistos como selvagens por muitas pessoas tidas como intelectuais. Selvagem, o que significa? Todos nós sabemos que o selvagem significa o boçal, o brutal, o ignorante, o grosseiro, o rude, o desumano, o cruel, o rústico. Será que o indígena é assim? Será que o indígena é o cruel? Será que o indígena é o boçal? É o ignorante? Ignorante todos nós somos porque nós não dominamos o todo. Não podemos confundir ignorância com má comportamento ou má conduta. E assim nós vamos continuar nos perguntando nessa ótica quais são os conceitos que a sociedade tida como civilizada tem para com o indígena. Será que continua a pensar que o indígena é esse selvagem? Que ainda está no imaginário de muitas pessoas? Qual é a sociedade
a qual você pertence? Será que nessa sua sociedade você não faz uso de determinada técnica indígena, determinada alimentação que os indígenas já dominavam bem antes dessas sociedades modernas? Qual é a sociedade que domina essa técnica e coloca a serviço da humanidade? Então, assim nós vemos que aquele que abre-se para o outro está buscando um conhecimento e soma uma cultura. Não se esvazia da sua cultura, ao contrário, ele absorve a cultura e vai somar no seu dia a dia. E assim nós vemos que no nosso dia a dia, a prática do etnocentrismo se faz presente no nosso dia a dia. A sociedade pensa que ela é a melhor. Quando ela pensa que o outro não sabe ou que a sua cultura é superior, está cometendo ou está praticando etnocentrismo. Toda cultura é válida, toda cultura faz parte de uma sociedade, porque nós vivemos e produzimos essa cultura. O respeito para com o outro é aprendido? Sim, mas antes de pensar que você é melhor do que o outro, reflita. Não temos culturas superiores ou culturas inferiores. Temos cultura. Será que o indígena é o selvagem que destrói a vida do outro? Será que é o indígena que está brigando para ter direito às suas terras, o que é seu? Ou será que é o outro que está brigando para pegar o pouco que o indígena ainda tem? Pense nisso. Selvagem é aquele que pensa desta maneira. Selvagem é aquele que não se abre para essa realidade. Então, juntos vamos construir um mundo mais justo, respeitando a cultura do outro. E assim vamos construindo um mundo mais solidário. Saudações indígenas!